Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Meu nome é Bruno e vamos aqui iniciarmos uma reflexão sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Vamos aqui pedir o concurso dos nossos amoráveis irmãos benfeitores para que neste momento aqui nos assistam, nos orientem, nos envolvam com esta corrente de paz, de luz e de amor, para que assim possamos usufruirmos o máximo possível das benesses que nos são derramadas pela espiritualidade superior neste momento. Assim, vamos nós iniciarmos as nossas reflexões, onde então estava Jesus, juntamente com seus discípulos, fazendo uma viagem no tempo e no espaço. Estava Jesus, então, no alto de uma montanha, às margens do lago de Genezaré, que fica ao norte do estado hebreu. E ali Jesus fez aquilo que ficou conhecido para nós como o Sermão da Montanha. E naquele momento Jesus, então, dentre as bem-aventuranças e as orientações que ele nos deu, nos disse: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 5 e versículo 9, respectivamente. Isso porque Kardec achou por bem colocar neste capítulo duas bem-aventuranças. A bem-aventurança dos que são brandos, que nos fala sobre a brandura e a mansidão, e a bem-aventurança dos pacíficos, que nos fala sobre a cultura da paz. Nós vamos observar que por trás da brandura, da mansuetude, se esconde um objetivo que é a paz. Esta, para se tornar realidade, para ser precedida de uma grande, precisa ser precedida de uma grande batalha interna que irá se refletir no mundo externo. Então nós precisamos antes nos vencermos as nossas incongruências, as nossas intolerâncias, as nossas impaciências, as nossas agressividades, para que a paz, tanto interior como exterior, ela vença, para que a paz interior ela floresça, ela se deslumbre, ela aconteça, ela se desenvolva com reflexos, logicamente, exteriores. E nós vamos então buscar aqui fazermos uma interpretação sobre essas duas mensagens de Jesus, onde, no que diz respeito à bem-aventurança, o que é bem-aventurança? Honório Onofre Abreu, em sua obra Luz Imperecível, na página 49, ele diz assim: bem-aventurados são aqueles felizes, venturosos, afortunados. A bem-aventurança ou a felicidade espiritual vem sendo prometida no decorrer dos séculos e aguardada com ansiedade por todos que se aproximam dos interesses espirituais ou que com eles se identificam. Sem uma perfeita noção de como conquistá-la, muitos a esperam ou a buscam mediante afirmativas ou posicionamentos puramente exteriores. Então nós temos que ir além. Não podemos ficar na superficialidade.
A falta de entendimento sobre a questão da bem-aventurança, da questão da felicidade, ela não é algo externo, ela não é, algo aparente, superficial, mas para ser realmente bem-aventurado e ter essa felicidade que tanto nós almejamos, ela tem que ocorrer num nível interior. Então, ela tem que, vamos dizer assim, brotar. E essa semente, ela está dentro de nós, como os espíritos benfeitores nos falam, no Livro dos Espíritos. Todos os valores, as virtudes, a lei divina, ela está em nós, na nossa consciência, ou seja, no espírito, em nós, aguardando apenas o momento propício para eclodirem, florescerem. E esses momentos propícios somos nós que vamos fazer. Nas mais diferentes situações que ocorrem na nossa vida todos os dias. Todos os dias somos testados, nos surgem situações dentro e fora do nosso lar, para que nós possamos exercitarmos essas virtudes, desenvolvermos, aperfeiçoarmos essas qualidades que são inerentes ao ser humano, ao espírito, e que elas estão dentro de nós, aguardando apenas aquele momento em que nós vamos nos desvencilharmos daqueles sentimentos de orgulhos e egoísmos e vamos transformar esses dois vícios, vamos dizer assim, em virtudes. Pois bem, no dicionário online de português, no que diz respeito a brandos, nós vamos ver que ali diz que brando é afável, definido pela gentileza, sensibilidade ou docilidade, personalidade branda, ausência de rigidez, sem severidade, que expressa ou se define pela doçura, pela suavidade, pela maciez, o gesto brando. Já Honório de Onofre Abreu, na obra Luz Imperecível, na sua página 49, ele diz assim: só pode ser brandos os que são menos egoístas, que pensam menos em si mesmos, os contentes com o que possuem, os não ambiciosos. Haverá paz íntima quando não houver luta externa com caráter de posse. Isso não significa, adverte Honório, no entanto, ausência de ânimo, de disposição para progredir, que é o que nós precisamos. Nós precisamos nos sentirmos motivados, fortalecidos, com força e coragem para transpormos as montanhas de vicissitudes, de dificuldades que surgem na nossa frente, para que nós possamos progredir, avançar, evoluirmos. Nós não podemos ficar passivos diante do mundo. Nós não podemos ficar como turistas apenas observando. Nós não viemos aqui passear por este mundo. Não, nós viemos aqui para evoluirmos. E as oportunidades de evolução nos são dadas a todo instante. Então, como disse Honório, a questão da brandura, onde consiste em nós sermos menos egoístas cada vez mais, pensarmos menos em nós e mais no outro, onde isso não significa que nós sejamos ambiciosos, no sentido de estarmos toda hora de olho no que o outro tem ou deixa de ter. Estamos sempre vendo o carro novo do vizinho, ou a casa renovada, reformada, ou a roupa nova no amigo, no familiar. E nós vamos criando um ambiente tal de perturbação, de inconformidade,
Isso vai nos incomodando, né, tremendamente, nos tirando a paz e a brandura necessária. Nós não podíamos, nós temos que ver assim que Kardec colocou essas duas sentenças, esses dois ensinamentos, e que mesmo que elas pareçam ser a mesma coisa, não são. Nós podemos ser brandos e não sermos pacíficos, certo? A pessoa aquela que fala mansa, que é tranquila, que ela é disciplinada, ela treinou essa simplicidade, essa brandura, essa mansidão, gestos, né, controlados. Tu passou por um treino, né? Treinou isso por muito tempo. No entanto, ela é uma pessoa extremamente belicosa. Por trás daquela brandura, ela pode ser uma pessoa violenta, em que está armando, vamos dizer assim, nos bastidores, uma forma de se vingar do outro, uma forma de tirar aquilo que ele deseja do outro. E pode ser, e por outro lado, a pessoa pode ser pacífica sem ser branda. Uma pessoa que se esmera pela paz, que é a favor da paz, mas, no entanto, é uma pessoa extremamente irritada, incomodada. Ela é a favor da paz, ela não é uma pessoa violenta, mas é uma pessoa irritada por não ver esta paz espraiada em todo mundo. E isso a incomoda. Isso a irrita. Então, ela não é uma pessoa, não tem aquela mansidão, aquela brandura, aquela tranquilidade, aquela serenidade. Mas é uma pessoa que é pela paz. Parece ser um tanto, vamos dizer assim, um tanto contrário isso, né? Mas na realidade a brandura, a mansidão é uma coisa e a paz, né? Você ser a favor da paz, ser uma pessoa pacífica é outra, né? Então vamos adiante. Por que possuirão a terra? Como nós vimos lá, os brandos possuirão a terra. E Honório Onofre Abreu, ele nos fala sobre isso, já na obra citada, na mesma página. Então ele diz assim: de princípio, terra dá a entender a parte materializada do mundo. Observamos que uma pessoa, quanto menos quer, mais desfruta. Quando há altruísmo, desprendimento, mais pessoas confiam nela. Só com serenidade podemos pensar e resolver bem e assim exercer a condução das situações, ou seja, nós sermos donos das situações, nós controlarmos a situação e não o inverso, e não a situação ser nosso dono, nossa proprietária, nós nos deixarmos levar pela situação, nós perdermos o controle, vamos dizer assim, da situação, que aí a situação ela nos controlaria. Mas continua Honório. A herança do reino de Deus tem sido a promessa do Cristo a todos aqueles que se aproximam de nossa mensagem de amor. E é nas terras interiores que estaremos trabalhando conscientemente no sentido de usufruirmos dos bens eternos que o Criador, como Pai, tem reservado aos filhos que dele se aproximam, os quais, por sua vez, se transformam em polos distribuidores da luz maior. E aí nós vamos ver assim, possuirão a terra, e o Honório faz referência de que essa terra é essa coisa interior, né, que também, né, tem a ver conosco. Não é apenas a terra material. Se nós considerarmos assim que o planeta Terra está num processo de transformação, de evolução, em que atualmente estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração,
nós vamos ver assim que nós poderíamos nos satisfazer com essa questão, né? Mas ela vai além um pouco. Ela nos convida à reflexão de que esta terra também somos nós. Se não, vejamos, além do que o Honório disse, nós vamos encontrar em Gênesis, né, capítulo 2, versículo 7, na obra mosaica, que diz assim: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, o homem foi feito do barro. Né? Aí nós podemos argumentar, mas isso é uma coisa, é uma metáfora, uma figura de linguagem, tudo bem. Tá? Mas aí nós vamos ver num trabalho, numa monografia do curso de licenciatura de Química, em que ali o formando ele diz o seguinte, que há 23 elementos químicos presentes no corpo humano e no barro. Quais são? O oxigênio, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o cálcio, o fósforo, o potássio, o enxofre, o cloro, o sódio, o magnésio, o silício, o ferro, o zinco, o cobre, o boro, o cobalto, o vanádio, iodo, o selênio, o manganês, o molibdênio e o cromo. São 23 elementos químicos que estão na terra, estão no barro e estão em nós. Então, a gente vai vendo assim que essas coisas elas vão se fechando. Claro que nós somos espíritos imortais, estamos habitando um corpo material e que ele, como se diz, do barro veio, do barro voltará, retornará. Então, são duas coisas. Nós, espíritos, iremos continuar. Mas Sérgio Lopes, na obra O Código do Monte, no seu capítulo Bem-aventurados os Mansos, ele também vai nesta mesma linha de pensamento, onde ele diz: a terra a que Jesus se referia pode ser interpretada também como a terra interior, o território interior. Então, nós vamos assim, bem-aventurados os brandos, os mansos, pois eles herdarão a terra, ou seja, se herdarão. Nós nos herdaremos se formos brandos e pacíficos. Entenderam, irmãos? Nós iremos nos controlarmos, nos apossarmos desta terra divina, desta terra maravilhosa. Quanto a pacíficos, Honório diz assim: o pacífico é um amigo da paz. O pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha, age em favor da paz. Bom ser pacífico, melhor ser pacificador. É diferente. O pacífico pode ser passivo e o pacificador tem que ser ativo, atuante. Viram a diferença? Em meio aos conflitos que marcam a atualidade em todas as áreas a que estamos ajustados, continua Honório, sobressai a todo aquele que procura reeducar-se a necessidade de se indicar no seu dia a dia a posição que adota ante os apelos da sua consciência. As convulsões a diagnosticarem as reações do planeta em processo de mudança são também o campo operacional em que atua o ser interessado em exercitar seus recursos de cooperação e de pacificação no empenho de construir, a partir de si mesmo, um mundo de maior segurança. Queremos paz? Vamos começar por nós. Sendo pacíficos conosco para buscar a paz, buscar pacificar o mundo ao nosso redor. Então, isso importa em sermos ativos, sermos seres atuantes e não passivos. Como disse o Honório, o pacificador, o pacífico, ele pode ser passivo.
não é um ser atuante, né? Ele não é um ser ativo, ele é passivo. Já o pacificador, né, além de ser pacífico, ele vai pacificar, ele vai ser atuante, né? Ele vai realizar. No caso dos pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, diz Honório, também, né, nessa mesma obra já citada, o trabalho de pacificação deve inspirar-se num profundo amor aos semelhantes, sem peias ou sentimentalismos, mas sim com um sentimento esclarecido e equilibrado que só se manifesta plenamente quando alicerçado na paz que conseguimos edificar em nós mesmos. Para tanto, é preciso crer, não por uma crença mística, contemplativa, mas por atitude operosa, alimentada pela fé, raciocinada, capaz de promover com a renovação do mundo interior também a do exterior, com os exemplos de benefícios que espalha. E aí nós vamos também encontrar nessa questão da paz em Sérgio Lopes, onde ele refere o seguinte, no livro Código do Monte, no capítulo Bem-aventurados os pacificadores, ele diz assim: a paz começa dentro de nós, no coração. Não é uma atitude meramente exterior, né, superficial, aparente, e sim expressão de um estado afetivo de amorosidade. A virtude que anima o altruísmo é o amor. E este é da natureza divina. Não existe amor sem a presença do próximo. Ou seja, para que nós possamos ser pacíficos, é necessário do outro. Nós precisamos nos relacionar, irmãos e irmãs, tá? Seja com quem for. E se nós temos pessoas que, por um lado, se afinam conosco, nós nos damos bem, né? E nós não precisamos tanto exercitar essa questão da paz, porque ele tem a mesma compreensão do que nós. Por outro lado, nós vamos lidar com pessoas que não são assim, são pessoas belicosas, né? Pessoas agressivas, tanto física como moralmente, essa tendência de sempre, né, estar brigando, né, instigando, provocando, né, os outros, né, é um teste para nós, é um teste para a nossa paciência, para a nossa paz, para a nossa brandura. Né? Quais são os valores no mundo, né, e que eles se contrapõem com os valores cristãos? Nós vamos ver que quando se fala em brandura, né, que num primeiro momento as pessoas geralmente pensam assim: passividade, fraqueza, passividade de passivo. Né? Aquele que exerce a brandura, ou seja, o brando, né, ele é visto como uma pessoa frouxa, covarde, medrosa, sem entusiasmo. Parece que tem água na veia, né? Não tem nenhum tempero. Né? As pessoas no mundo geralmente veem o brando assim. Geralmente, então, elas veem uma pessoa, né, e isso dá motivos para que as pessoas pensem, né, numa pessoa com uma personalidade forte, né, dominadora, que não tem medo de nada e de ninguém, né, que trata tudo a ponto de faca. Essa é a pessoa forte, essa é a pessoa, né, que o mundo precisa. Né? E, no entanto, é uma pessoa autoritária. É uma pessoa que gosta de mandar e de ser obedecida. É assim? Né? É assim que nós somos em casa? Precisamos refletir sobre isso. Em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, disse Jesus: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se irar contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca,
será réu no conselho, e o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Veja, irmãos e irmãs, que aqui são apenas pensamentos, sentimentos, desejos. Nem se materializou isso ainda. Então nós vamos ver que toda violência ela é reprovável. Desde atos extremos como assassinatos, até atitudes de rispidez e cólera para com o próximo, até uma palavra. Ela é uma violência reprovável. E para Jesus, conforme nós observamos, o homem forte é aquele que, segundo os ensinamentos que Jesus nos passou, basta lermos o Novo Testamento, e nós vamos ver exemplos vários sobre isso. Para Jesus, o homem forte, e ele assim era caracterizado, e é caracterizado, tem uma postura de profundo respeito ao outro. Tem controle sobre os próprios pensamentos e impulsos. Não é uma pessoa impulsiva. Ela pensa antes, porque ela é uma pessoa branda, mansa e pacífica. Consegue perdoar, se defende sem vingança, não responde o mal com o mal, triunfa do mal com o bem, fazendo o bem e não fazendo o mal. E aí nós vamos ver algo que o Evangelho nos traz no seu item 6, que nos fala sobre a benevolência para com semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Lembram quando falei anteriormente que você pode ser treinado, disciplinado para ser brando, manso, mas por dentro você é aquele lobo violento, aquele tigre que está pronto para devorar o outro. E aí Hamed, em Renovando Atitudes, na página 149, ele diz assim: trazemos gestos meigos e voz doce para desempenhar tarefas na vida pública, no contato com chefes de serviço e amigos, com companheiros de ideal e recém-conhecidos, mas também trazemos pedras nas mãos, ou punhos cerrados no trato com aqueles com quem desfrutamos familiaridade. O verniz social. Dentro de casa nós somos uma coisa, fora de casa nós somos outra. Dentro de casa nós somos aquele algoz, aquele que eu mando e todo mundo tem que me obedecer. Fora de casa eu visto uma outra armadura, uma outra roupa, para parecer simpático, para poder ganhar elogios e poder ter algum ganho com isso socialmente e profissionalmente falando. E por que não dizer religiosamente, que é aquele, vamos colocar apenas como cristão, porque nós somos cristãos, eu sou cristão, então você como cristão dentro de casa você manda e desmanda e quer ser obedecido. E aí você vai para o centro espírita com um discurso de amabilidade, de brandura, de mansuetude. Para que isso? Com que objetivo? Certo? Muito bem. E então isso importa num autocontrole que nós precisamos desenvolver. Vejam, tudo isso tem a ver com o nosso interior. Tomarmos posse de nós mesmos. Não é por acaso que no século IV a.C., aquele grande filósofo Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. A necessidade de nós nos conhecermos, sabermos quem nós somos. Então isso nos leva a desenvolvermos um autocontrole, o qual vai nos impedir de falarmos cedo demais, de uma forma intempestiva, determinadas coisas que nós gostaríamos de dizer, nos impede de pronunciar a palavra que fere o adversário em seu ponto fraco, nos impede de pronunciar a palavra que nunca vai ser esquecida,
Leva-nos a esperar pelo momento propício para fazermos uma observação mais velada, e aí sim, tempestivamente, vamos aguardar um momento para poder dizer algo que concordamos ou discordamos para aquele outro. Leva-nos algumas vezes a nos calarmos completamente. Isto é o autocontrole. E aí nós vamos ver também que o Evangelho nos fala sobre a questão da obediência e do servilismo, ou seja, da obediência e da resignação. O título, a obediência e o servilismo, nós vamos observar na obra de Hamed. Mas no Evangelho diz assim, no seu item 8, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Evangelho, capítulo 9, item 8. Na obra Renovando Atitudes, Hamed, na página 77, ele diz assim: obedecer não é negar a vontade e o sentimento, mas exercitar o próprio poder de escolha para cooperar com os outros na produção de algo maior e melhor do que aquilo que se faria sozinho. Irmãos e irmãs, nós viemos a esse mundo não foi para sofrermos por conta de outros, de terceiros, ou para fazermos quem quer que seja sofrer. Se nós sofremos é por conta e risco nosso, escolhas nossas. Como diz ali, consentimentos nossos. Nós consentimos para que determinada coisa se realizasse e por conta desse nosso livre-arbítrio, dessa nossa concessão da nossa razão, isso vai gerar consequências, sejam elas boas ou ruins. Mas o obedecer aqui não é nós sermos negligentes ao ponto de aceitarmos qualquer coisa. Jesus não agiu assim. Jesus não agiu assim. E ele foi várias vezes tentado. Mas ele tinha a sua consciência, ele tinha compreensão sobre as coisas, e tinha também um domínio sobre as coisas. Um domínio intelectual. Um saber intelectual. Então, quando se fala em obediência e resignação, irmãos e irmãs, considerando que o consentimento é uma permissão que nós damos, ou seja, obediência é o consentimento da razão. Nós permitimos decidirmos, permitimos decidirmos que tal coisa aconteça. É o consentimento da razão. Nós fizemos uma elaboração rápida, racionalmente, intelectualmente, e permitimos que isso assim transcorresse. E a resignação, que é o consentimento do coração, ele é o consentimento do sentimento. Ele também, por sua vez, ele é uma permissão para que o sentimento ele aconteça, se planifique. Então, aí é o livre-arbítrio. Aí também tem um livre-arbítrio. Então, como disse Hamed, obedecer não é negar a vontade e o sentimento. Porque se nós negarmos a vontade e o sentimento, nós estaríamos negando até mesmo a própria reencarnação. Porque estaríamos sendo submissos a tudo e a todos. E não é isso que Deus quer. Nem Jesus. Deus e Jesus querem que nós sejamos atuantes. Não sejamos passivos. Sejamos atuantes, ativos. Vamos agir, vamos realizar obras. Precisamos realizarmos nesta obra divina. Eu espero, irmãos e irmãs, ter contribuído de alguma forma para a reflexão deste capítulo
E ao encerrarmos, queremos aqui agradecer aos amoráveis irmãos benfeitores por essa oportunidade maravilhosa e pedir que essas energias que nos envolvem nesse instante possam elas ser espargidas aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos ou desconhecidos, encarnados ou desencarnados. Que o teu divino amor, Senhor, faça-se sentir junto àqueles irmãos e irmãs que cometeram suicídio, aqueles que o tentaram. E da mesma forma, Senhor, permita que esses eflúvios de amor possam chegar até aqueles irmãos e irmãs que se encontram nos hospitais, nas clínicas, nos orfanatos, nas casas de detenção. E aqueles irmãos e irmãs que nesse instante encontram-se, por não ter aonde ir, morando nas ruas, sob as pontes, os viadutos, as marquises e até mesmo o relento. Que o teu divino amor se faça sentir junto àqueles irmãos e irmãs que nesse instante encontram-se às voltas com as guerras, com as destruições, com a fome, com as doenças. Que o teu divino amor, Senhor, possa envolver as autoridades políticas, judiciárias e religiosas de nosso planeta, para que assim nós possamos vibrar numa corrente de amor, de fraternidade, de solidariedade, de respeito ao outro, de amor. Que a paz de Deus e de Jesus se faça conosco, agora e sempre, que assim seja.